Olá, estamos de volta. Vamos iniciar agora uma nova fase no momento para o contrato. Vamos trazer para os senhores agora estudo de casos. Vamos tentar mostrar para os senhores fatos reais e nós vamos tentar colocá-los num contrato. Para isso nós vamos utilizar o nosso chassi, que está lá no módulo 1, tá certo? Está disponibilizado para os senhores gratuitamente lá no nosso site. Então nós montamos um chassi, tá certo? Onde são colocadas todas as principais características que o contrato vai ter, tá certo? Está lá iniciado lá, então nós vamos fazer aqui agora. Vamos iniciar então o nosso trabalho dessa semana com o primeiro caso, que é esse aqui muito importante, ocorrido no Brasil. Esse aqui é uma reportagem jornalística do Estadão, tá certo? Publicada em janeiro de 2019, é bem novo, é bem recente. Tá certo? Onde demonstra o que ocorreu entre a Embraer e a Boeing. A Embraer informa que assinou contrato de operação com a Boeing em aviação comercial. Então, o que acontece? Nós vamos tentar colocar, nós vamos mostrar para os senhores uma reportagem comum e nós vamos tentar encaixá-la no nosso chassi do contrato. Os senhores vão ver como é que isso aqui vai virar um contrato. Evidente que isso aqui é uma simulação. Tá certo? É um exercício apenas para um treinamento que nós estamos fazendo, não é uma coisa real, tá certo? Nem poderia ser. Nós vamos pegar através de uma reportagem jornalística e vamos formar um contrato. Vamos começar então. Iniciamos então, tá certo? Tem uma reportagem com a qualificação das partes. Tá certo? A primeira coisa que tem lá no nosso chassi, se os senhores se recordam, é a qualificação das partes. Nós temos então que a Embraer, tá certo? É a primeira parte desse nosso contrato e é denominada então sócia do Sul. Estamos montando. Aqui na parte de cima nós temos a reportagem e aqui embaixo nós temos o nosso contrato fictício, tá certo? É uma coisa que nós estamos montando aqui para mostrar para os senhores, para tentar transferir para os senhores o espírito da coisa. Como é que se faz um contrato? Dessa forma os senhores vão treinar e os senhores vão conseguir fazer o contrato. Vocês vão enxergar quando os senhores numa conversa que for, vocês vão começar a encontrar os artefatos do contrato, ok? Então encontramos aqui o primeiro artefato aqui, que a Embraer é denominada sócia do Sul. Muito bem, a Boeing então é denominada sócia do Norte, então nós já temos a qualificação das partes. Evidente que se fosse um caso real, nós teríamos todo aqui o CNPJ, o endereço, enfim, toda a descrição da qualificação. No nosso caso não é necessário, porque nós estamos fazendo apenas uma simulação, tá certo? Nós estamos fazendo apenas um estudo aqui desse caso de transformar reportagem em contrato. Vamos lá. Vamos partir então agora, nós vamos querer saber o objeto desse acordo que foi firmado, desse negócio que foi firmado. Como é que é o objeto? Então, você chega, doutor Abreu, como é que funciona? O que é que eles fizeram? Qual foi o acordo feito entre a Embraer e a Boeing? Bom, nós temos um contrato principal de operação, tá certo? Então está escrito aqui, a Embraer informou nessa quinta-feira que assinou um contrato principal de operação com a Boeing em aviação comercial, tá certo? Então nós temos aqui contrato principal de operação entre a sócia do Norte e a sócia do Sul em aviação comercial. Bom, então nós chamamos aqui a primeira, como foi dito, sócia do Sul e sócia do Norte, porque somos todos americanos, ok? Uns americanos do Norte, outros americanos do Sul. Bom, o fato é que eles fizeram um acordo em aviação comercial, aviação de transporte de passageiros, ok? TAM, Gol, American Airlines, enfim, qualquer operadora de aviação comercial. Muito bem. E B, nós temos aqui um contrato de cooperação para a criação da Joint Venture para promoção e desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o avião cargueiro KC-390. Está aqui na reportagem, ó. Também foi assinado o contrato de cooperação que contém os termos e condições para a criação de Joint Venture para promoção e desenvolvimento de novos mercados e aplicações para o avião cargueiro KC-390. Muito bom. Transferimos então, trouxemos para cá, temos o objeto. Bom, a nova sociedade, KC-390, será EB Defense, tá certo? Embraer e Boeing Defense. LLC, uma companhia com sede em Delaware, nos Estados Unidos, controlada pela Embraer. Muito bom. Excelente. Então já trouxemos aqui, tá certo? Esse caso que a nova sociedade, KC, será a EB Defense. Excelente.
E temos aqui que o escopo das atividades incluirá trabalhos de montagem final, vendas e serviços de mercado de reposição, pós-venda para o KC390. Então isso aqui é o que o contrato se destina, tá certo? Nós pegamos aqui então e trouxemos aqui para o título B1, ok? Muito bem. Vamos lá, dando continuidade então, nós vamos então para o terceiro tópico do nosso chassi, que são os direitos da Sócia do Norte, são os direitos da Boeing, que nós fizemos essa brincadeira e nominamos ela para o nosso contrato de Sócia do Norte. Somos todos americanos, né? Então é sócio do Sul, sócio do Norte. Bom, tá aqui, ó. Embraer farão contribuições para a sociedade e que reduções nos tributos que venham a ser devidos serão compartilhados igualmente. Opa! Então nós temos aqui os direitos da Sócia do Norte. Quanto à estrutura financeira, eventuais reduções nos tributos que venham a ser devidos serão compartilhadas igualmente, tá certo? Então o que acontece? É um direito que tem de compartilhar, tá certo, as reduções nos tributos, tá certo? E isso aqui também é um direito, nós já vamos entrar no tópico 4 aqui, que também é um direito da Sócia do Sul, nós estamos tratando do direito das partes, ok? Então eles têm o direito, tá certo, de eventuais reduções nos tributos. Isso se dá porque Delaware, o estado onde vai ser instalada a empresa, os senhores vão ver daqui a pouco, aliás, já vimos aqui no escopo, é um estado que tem uma isenção de impostos, tá certo? É um estado americano onde existem várias isenções tributárias. Então eles colocaram lá essa empresa para poder se beneficiar dessas isenções e no contrato está escrito que poderão se beneficiar igualmente. Eu até coloquei aqui que acho que devia ser proporcionalmente e não igualmente. Por quê? Porque a Embraer e a Boeing tem uma pequena diferença. A Embraer tem um pouquinho mais de participação na empresa, coisa pequena, 51 a 49, nós vamos ver. Mas de qualquer maneira é apenas um detalhe aqui que eu coloquei e que no contrato às vezes está lá proporcionalmente, já que a reportagem não exprime com absoluta certeza o que foi colocado no contrato deles, né? Nós estamos pegando uma reportagem aleatória, tá certo, do jornal. Muito bem, vamos lá. Além do mais, está escrito aqui que a Sócia do Sul, ela manterá a totalidade das atividades de aviação executiva e defesa e segurança, como explica na proposta aos acionistas. Então está aqui, e manterá, é um direito, a totalidade das atividades de aviação executiva e defesa e segurança, tá certo? Então o que acontece? Ele fez o acordo apenas para aviação comercial, mas os jatinhos, que é a aviação executiva, e defesa e segurança, que por hipótese é o nosso Tucano, que é um avião de guerra, um avião de treinamento, tá certo? Para pilotagem de avião de guerra. Então isso aí não entra no acordo, apenas os aviões comerciais. Excepcional. Vamos então dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Vamos entender aqui o que mais que esse povo combinou. Quanto à estrutura financeira, o documento diz que Boeing e Embraer farão contribuições para a nova sociedade KC390 em dinheiro e em ativos, tá certo? Então, já vamos tratar aqui agora, opa, o que é isso? Isso aqui são deveres. Então, nós temos aqui que os deveres da Sócia do Norte. Nós vamos nos deveres da Sócia do Norte. Então, nós temos que, quanto à estrutura financeira, a Sócia do Norte fará contribuições para a nova sociedade em dinheiro e em ativos. Ok. Então, enquadramos aqui como é que seria colocado num contrato. Vamos pegar aqui mais. Enquanto forem sócias, a Boeing não poderá participar no desenvolvimento, produção ou venda de aeronave militar de carga com asas fixas que tem a capacidade de carga máxima entre 24 e 81 mil libras, o chamado negócio restrito. Nem deter participação superior a 40% no capital social de entidade que participar dele. Então o que acontece? É um dever dela, tá certo? O que é esse dever? É uma obrigação de não fazer. Muito bom, nós temos no nosso módulo 4, em obrigações, ele trata que são 3 tipos de obrigações: dar, fazer ou não fazer. Neste caso aqui, a Boeing tem uma obrigação de não fazer. Tá colocado? Então nós colocamos lá os deveres. O que é a obrigação? Que enquanto forem sócias, a Boeing não pode participar no desenvolvimento, produção e venda de aeronave com essas características. Tá certo? Até 24 a 81 mil libras, que eu não entendo direito porque eu não sou especialista na área aeronáutica. Muito bom. O chamado negócio é e nem deter participação superior a 40% no capital social de entidade que participe dele. Ela é proibida de fazer isso. É uma obrigação de não fazer. Ela não pode fazer isso. Ok? Amarrou então que tem que ser o nosso KC390
a aeronave, tá certo? Que a Boeing vai utilizar aí, então, nas vendas e nas adequações, tá certo? Possíveis para esse tipo de avião. Ela não pode fazer outro igual, ok? Nem pode ter capital e entidade que participe dele, ok? Muito bom. Vamos ver, então, aqui uma exceção a essa obrigação de não fazer. Eles colocaram uma exceção. Como é que funciona isso? A sociedade Boeing e suas afiliadas poderão participar diretamente do negócio restrito somente para atender uma autoridade governamental dentro dos Estados Unidos da América para a qual o KC-390 não atenda aos requisitos técnicos de performance ou de custos ou qualquer outro requisito de país de origem que venha a ser especificado pela autoridade governamental em questão, observando que a sociedade Boeing deverá adotar seus melhores esforços para incluir a Joint Venture KC-390 no desenvolvimento, produção, venda e suporte de qualquer produto relacionado com tal negócio. Então, o que acontece? Ele explica aqui que se o governo americano quiser um avião específico, ele pode encomendar para a Boeing, o governo americano, tá certo? Atender a autoridade governamental dentro dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Só nesse caso, eles se resguardaram. Aí nós podemos dizer, pô, mas espera aí que vai ser o negócio. Eles vão dar esse nó. O governo vai chegar, vai falar e vai pegar o nosso KC-390, vai saber dos segredos, vai conhecer como é que é a estrutura lá para montar esse avião, tá certo? E depois vem o governo e pede. Vejam bem, a coisa não é bem assim. Se os senhores consultarem lá o nosso módulo de formação dos contratos, vocês vão ver que ele é regido pela boa-fé, tá certo? Então, o que acontece? Se a Boeing, se nós estamos diante de um país que faz um acordo conosco e depois ele frauda dessa forma, ele tem que ter toda uma aprovação do Congresso, tem que ter uma aprovação da Câmara, enfim, tem várias entidades a serem consultadas. Quer dizer, não é uma coisa simples de se fazer. Eles estão se resguardando por conta de que, às vezes, o nosso KC-390 não vai atender. Agora, achar por causa disso que eles vão nos ludibriar aprovando uma lei, aprovando um pedido para poder fazer esse avião dessa forma, evidente que será um escândalo internacional, tá certo? Ao qual os americanos não vão se submeter, porque isso aí é vexatório e não vai passar, tá certo? Nós temos entidades internacionais que evidentemente poderão ser chamadas ao processo para poder coibir esse tipo de atitude. Então nós não temos que ter medo disso. Tá certo? Ademais, as pessoas têm ficado muito contra o negócio por causa desse tipo de coisa. Os americanos vão tomar. Vejam bem, nesse negócio da Embraer com a Boeing, a realidade é que a maior empresa do mundo de aviação se quedou, ela realmente se submeteu à superioridade tecnológica da nossa Embraer. Porque eles é que estão comprando o nosso avião, ficando sócios. Não somos nós que estamos indo lá para ficar sócios de avião da Boeing. Eles é que estão querendo o nosso cargueiro. Então o que acontece? Mas a desconfiança é que eles vão pegar os nossos segredos. Vejam bem, os engenheiros mais espertos dessa história são os brasileiros e não os americanos. Se alguém tem que ter medo de deixar um ver o segredo do outro, são os americanos é que tem que ter medo dos brasileiros. Porque os brasileiros é que estão na frente. Assim como, já há muitos anos atrás, Santos Dumont também inventou o avião. Eles dizem que foram os irmãos Wright, mas não foram. Então nós já estamos nesse imbróglio com nossos irmãos americanos, tá certo, do norte, já desde 1906, acho que foi inventado lá que o Santos Dumont deu a volta lá na Torre Eiffel, com o 14 bis. A coisa vem de longe. Tá certo? Continua ainda agora e eles compraram. Veja que coisa interessante a nossa história da aviação junto aos americanos. Então eu acho que realmente, agora a minha opinião aqui do Dr. Abreu, eu acho que isso aí é um excepcional negócio. Os americanos foram humildes e vieram aqui comprar o nosso cargueiro, pedir fazer uma associação conosco. Nós não podemos ter medo de fazer negócio com os outros, tá certo? Nós não podemos ser covardes. Fizemos e vocês vão ver que nós vamos adiante aqui no contrato, os americanos nos deixaram ter o controle da empresa, tá certo? Vocês vão ver que nós é que estamos mandando. Então isso aí foi uma coisa muito boa, um motivo de orgulho para o Brasil, tá certo? Dos americanos, da Boeing, volto a dizer, a maior companhia do mundo de aviação, de vir comprar avião nosso e fazer parceria conosco na aviação comercial. Eles não precisam disso. Eles estão fazendo porque estão vendo que é necessário, que nós somos realmente muito bons
na construção e no desenvolvimento de avião, ok? Excelente. Muito bom, vamos então aqui observar, nós temos mais uma obrigação de não fazer. A sócia do Norte não poderá vender, transferir ou onerar suas participações na sociedade, exceto para as companhias parceiras ou suas subsidiárias. Excelente, vamos em frente. Deveres da sócia do Sul. Então, o que nós temos de deveres? Quanto à estrutura financeira, nós podemos vir aqui em cima na reportagem e observar que o documento diz que Boeing e Embraer farão contribuições para a nova sociedade KC390 em dinheiro e em ativos. Tá certo? Então, nós estamos aqui embaixo, trazemos, então, vamos traduzir isso aqui para o nosso contrato. Quanto à estrutura financeira, a sócia do Sul fará contribuições para a nova sociedade KC390 em dinheiro e em ativos. Muito bom. B. Obrigação de não fazer. Tratamos isso lá nos deveres da sócia do Norte e vamos tratar agora, estamos tratando das obrigações de não fazer, no caso dos deveres da sócia do Sul. É uma obrigação de não fazer. O que é? Mesma coisa lá de cima. Não poderá vender, transferir ou onerar suas participações, exceto para as companhias parceiras ou suas subsidiárias. Nós poderíamos ter colocado isso aqui também como uma cláusula geral lá embaixo e colocar para as duas. Mas para expressar melhor, para poder demonstrar melhor para os senhores que estão nos assistindo, nós preferimos colocar aqui então separado, tá certo? Em deveres da sócia do Norte e deveres da sócia do Sul, tá certo? Para ficar mais detalhado, tá certo? Excelente. Continuando então, vamos tratar do preço e valor contratual. Nós temos aqui, conforme o contrato assinado nessa quinta-feira, a Embraer terá 20% da nova associação para aviação comercial. Então nós temos aqui, na nova associação para aviação comercial, ficará a sócia do Norte com 80% e a sócia do Sul com 20%, tá certo? Conforme está escrito aqui, a Embraer vai ficar com 20%, então claro, a Boeing vai ficar com 80%. Muito bom. A joint venture na área de defesa para o jato militar KC-390 ficará a sócia do Sul com 51% da nova sociedade e a sócia do Norte com 49%. Então nós temos aqui uma maioria acionária na nova empresa, na nova joint venture. Dando continuidade, agora então nós teríamos então as penalidades. Nós já tratamos aqui, então nós teríamos então as penalidades. O artigo não traz penalidades, ok? Então nós não vamos colocar aqui no nosso chassi, porque nós não temos aí o que trazer diante desse artigo que nós estamos tratando. Nós teríamos a rescisão, as cláusulas rescisórias. Também não temos cláusulas rescisórias, ok? Muito bom. E aí nós vamos então para o item 10 do nosso chassi, que são as disposições gerais. Vamos lá então ver o que é que tratou-se nas disposições gerais. Nós temos uma condição suspensiva, tá certo? Como é que é essa condição suspensiva? A operação será submetida à aprovação dos acionistas da Embraer em Assembleia Geral Extraordinária, tá certo? Então o que acontece? Eu trouxe aqui para baixo e a operação será submetida à aprovação. O que é a condição suspensiva? O contrato depende desta aprovação, tá certo? Uma condição suspensiva é um evento futuro e incerto. Então, esse contrato depende da aprovação dos acionistas da sócia do Sul em Assembleia Geral Extraordinária. Vamos supor que eles não aprovem. Então, não vai ter negócio. A condição suspensiva, ela não se realizou. Infelizmente, não houve a aprovação, então não tem contrato. Os efeitos do contrato são nulos. Não vai ter efeito o contrato. Muito bom. Nós temos aqui, então, outra condição suspensiva. A operação também depende, aqui estamos na matéria, né, jornalística do Estadão, depende da aprovação por autoridades concorrenciais brasileiras dos Estados Unidos e de outras jurisdições aplicáveis. Opa, então vamos trazer para cá. A operação também depende da aprovação por autoridades concorrenciais da sócia do Sul. O que são autoridades concorrenciais? O CAD, tá certo? Por hipótese. Então o CAD tem que aprovar. Fala, não, tudo bem, esse negócio pode ser feito. E a mesma coisa nos Estados Unidos, eu não sei como é que é o nome do CAD deles lá, mas tem que ser aprovado e de outras jurisdições aplicáveis. Ok. E temos, por fim, a condição resolutiva, tá certo? O que é a condição resolutiva? A Boeing poderá devolver fatia na joint venture por $1 após 10 anos. Então nós temos aqui que a sócia do Norte pode devolver fatia na joint venture por $1 após 10 anos. O negócio não vingou, o avião não vendeu, ninguém quis comprar, o avião não teve a aplicação que eles gostariam que tivesse, tá certo? Lá, carregar tropa, carregar material bélico, não funcionou o avião. Então eles têm o direito de devolver por $1. Falou, toma $1 e fica de volta. Tá certo? Daqui a 10 anos, aí já vai ser daqui a 10 anos, muita água vai passar embaixo da ponte.
Temos aqui, então, indo adiante, a cláusula de controle. Nós estamos nas disposições gerais. Olha que legal. O Conselho de Administração dessa nova empresa para o KC 390 será composto por 5 membros, dos quais 4 indicados pela Embraer, sendo que um dos membros designado pela Força Aérea Brasileira. Muito bom. Então vamos entender aqui. O Conselho de Administração terá 5 membros, dos quais 4 indicados pela Embraer, sendo que um dos membros designado pela Força Aérea Brasileira. Então a sócia do Sul detém o controle, tá certo? De 5 nós vamos ter 4, tá certo? Continuando, nós temos então que a sócia do Norte, a Boeing, terá direito de indicar um membro do conselho e o diretor financeiro. Então nós temos que a sócia do Norte terá o direito de indicar um membro do conselho e o diretor financeiro. Aí eu grifei que a sócia do Norte pegou a chave do cofre, tá certo? Então tudo bem, vocês da Embraer vão mandar, dos 5 membros do conselho vocês vão ter 4, tá certo? O Estado brasileiro vai estar presente através do membro da Força Aérea Brasileira, ok, tudo bem, mas eu vou ter direito a um membro e vou ter o direito de indicar o diretor financeiro, tá certo? Então nós vamos lá fazer o plano, vamos vender lá tantos aviões, vocês vão entregar lá, vai faturar tanto, tudo bem. Cumpriu? Cumpriu. Não cumpriu? Eu tenho o direito de reter o dinheiro. Falou, opa, para aí que esse negócio está dando errado. Nada mais justo, ok? Um reparte, o outro escolhe, mas foi assim que aconteceu, foi assim que está combinado. E o diretor-presidente será indicado pela Embraer, o diretor-presidente dessa joint venture será indicado pela sócia do Sul. Então a sócia do Sul tem o controle executivo, o presidente vai ser indicado pela Embraer. Ok? Então realmente nós temos aí o controle da empresa. Resumo, a sócia do Norte, baseado na boa-fé, cedeu o controle da companhia à sócia do Sul, mas deteve o controle do dinheiro, o controle financeiro. Foi assim, é assim que está entabulado esse acordo. Essa é a vontade que está entre as nossas empresas, tá certo? Desculpa, entre as empresas, a Boeing e a Embraer. Foi assim que elas fizeram, tá certo? É um negócio bem interessante. Nós vimos aqui como é que é feito um negócio em altíssimo nível, um negócio internacional, envolvendo uma questão militar. Esse aqui é um contrato bastante complicado. É um contrato, eu diria, com quase todas as nuances de um contrato hipercomplexo, tá certo? Que envolve aí a questão de soberania, segredos tecnológicos, enfim, um contrato muito difícil de ser feito. Okay? É realmente uma façanha conseguir fazer um contrato desse. Aí então nós temos a questão do foro, tá certo? Não pode escrever. O foro será o estado de Delaware, eu não sei em qual cidade, o artigo não coloca, mas vai ser em alguma cidade, não sei se vai ser na capital, mas tem lá no estado de Delaware. Nós fizemos uma brincadeira botando que o estado, o foro será esse. E nós temos a data, 24 de janeiro de 2019, que é a data que está aqui no artigo, ok? Só para os senhores não esquecerem que não existe contrato, nós temos que nomear o foro e... desculpa, o foro vai ser do Estado de Delaware. E nós temos a questão da data, que 24 de janeiro não pode deixar de botar a data em contrato, tá certo? 2 testemunhas, vamos botar aí o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump, por hipótese. Então podemos colocar aí as testemunhas. Temos sempre em mente que testemunha, gente, ela não é testemunha a testemunha de um contrato, ela não é testemunha do seu conteúdo. Ela é testemunha de que esse contrato foi feito. Então, você vai dizer, eu assino como testemunha, a pessoa não quer assinar. Não, pode assinar, você vai assinar e falar, você estava lá presente? O juiz vai perguntar amanhã na vez. Você estava presente? Esse contrato foi realizado? Foi realizado, excelência. Você estava lá, você é testemunha, sou testemunha que foi realizado. Mas e quanto aos termos? Não sei. Eu sei que estava lá o senhor Trump e o senhor Bolsonaro desculpa, eu como testemunha, estava lá a turma da Embraer, estava lá a turma da Boeing, eles assinaram, fizeram o contrato. Eu não sei o que diz o contrato. Eu sei que o contrato foi feito, eles estavam de boa fé, estavam tranquilos. Era a vontade deles naquele momento que foi expressa através desse instrumento. Muito bom. Desta forma, nós fizemos então o nosso estudo desse caso tão interessante que é a negociação entre a Boeing e a Embraer. Eu espero que os senhores tenham aprendido, que os senhores tenham ganho realmente em enxergar como é que nós transferimos de uma simples reportagem, nós fizemos um contrato, tá certo? Esse é o objetivo do curso, fazer com que os senhores também tenham essa capacidade. Ok? Muito bem, o conteúdo dos módulos está disponível para os senhores, tá certo? Esse estudo de caso será apenas um de vários que nós pretendemos trazer e aguardo os senhores então lá no nosso site
com o intuito de poder ensiná-los a contratar. Muito obrigado.